No vídeo de hoje a gente vai te apresentar as 4 ações mais bem posicionadas no ranking da nossa estratégia que foca em investir em boas pagadoras de dividendos da máquina de dividendos. E muito mais importante do que isso, vamos responder várias dúvidas que você precisa ter respondidas se você quiser se tornar um grande investidor, preservar, multiplicar o seu patrimônio e viver de renda. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like. Buenas, quero começar aqui já citando a primeira ação que passa aqui nos filtros da nossa estratégia, que é a quarta melhor ranqueada aí na máquina de dividendos. Eu já vou falar o nome dela, mas a condição é você responder aqui abaixo quais ações você está comprando ou você tem em carteira atualmente. Quando você vai comentando, a primeira ação que a gente quer citar aqui é a ação ou são as ações da Vale, de código Vale3. Acho que a Vale dispensa apresentações, é uma mineradora brasileira criada lá em 1942 como estatal e depois privatizada em 1997. E a Vale, polêmica em relação a dividendos, né, Ramiro? Porque ela anunciou recentemente que vai reduzir o dividendo, muito porque ela teve uma compressão no lucro dela, muito atrelado ao preço do minério de ferro internacional, que caiu mais de 20% já em 2023. Então, quando essa commodity cai internacionalmente, é natural que a receita da Vale aqui caia, lucro cai, dividendo cai. Mas a gente precisa lembrar que a Vale estava nas 20 maiores pagadoras de dividendos no mundo em 2022, e isso faz com que ela saia de um pagamento exorbitante e volte para um pagamento normal, que é a expectativa que fica para esse ano. E dos últimos 12 meses para cá, a cotação da Vale está caindo quase 24%, muito parecido com a queda do próprio minério de ferro nesse ano também. E se a gente considera o reinvestimento de dividendos, essa queda fica em menos 18% nos últimos 12 meses. Agora, o grande ponto é, esse vídeo aqui é sobre 4 ações boas pagadoras de dividendos, seguindo a nossa estratégia com foco em dividendos, que é uma das formas que alguns clientes nossos escolhem para investir em ações. E nesse caso a Vale está aqui por alguns fatores. Primeiro, porque ela está pagando dividendos de forma consistente há não 1, não 2, não 5, e sim há 16 anos seguidos. E segundo, porque na média dos últimos 3 anos ela está com dividend yield muito alto. E aí eu te pergunto, essa informação aqui te ajudou em alguma coisa? E de verdade, tá? Eu espero que a sua resposta seja que não, porque essa informação sozinha não diz nada, é necessário de contexto, né? E é muito importante você, investidor, que quer preservar e multiplicar seu patrimônio, ter na ponta da língua aí a resposta para essas 3 perguntas, né? A primeira, você deve investir em ações? Está investindo a quantidade certa do seu patrimônio em ações? A segunda, se sim, por que ações de dividendos? E a terceira, esse é o momento bom para comprar ações? E eu vou começar te ajudando já respondendo a primeira, que é a mais óbvia, né? Se você deve ter ações na sua carteira. E o ponto é que se você tem uma visão de longo prazo e horizonte de longo prazo, ou seja, tem um dinheiro que você não pretende tocar pelo menos nos próximos 5, 10 anos, e é claro, se você tolera o risco, se você aguentaria ver sua carteira despencar, então tá de boa, sim, faz sentido ter ações na sua carteira. A segunda é um pouco mais uma pegadinha, né? Pô, por que dividendos? Para quem já tem um patrimônio muito grande, 3, 5, 10 milhões, já quer ver dividendos, pode fazer muito sentido. Mas e para quem tá construindo patrimônio? Aí tá passando dos primeiros 100 mil ou 500 mil ou primeiro milhão e ainda não bateu a meta para ver de renda. Por que ter dividendos? Até poucos meses atrás eu achava que não tinha nenhum sentido isso, mas ó, já faz 1 ano que o Filipão aqui está trabalhando conosco, ele é especialista em dividendos e ele me explicou motivos que me parecem bem lógicos, bem razoáveis para, mesmo quem ainda não está vendo de renda, focar em boas pagadoras de dividendos. Eu vou ser bem transparente, vou te responder se eu faço isso com a minha carteira ou não, mas antes, Filipão, por que dividendos, velho? Eu digo que tem 3 grandes principais motivos para você investir numa estratégia focada em dividendos. A primeira delas é que o dividendo ele é uma parte do lucro da empresa. Então, se a empresa vem pagando dividendos consistentes, como o caso da Vale ali 16 anos, isso quer dizer que todo ano tem lucro líquido no balanço final da empresa. Então, se uma empresa acaba crescendo de cotação com o tempo por causa do lucro líquido crescente, a gente já parte do princípio que estamos com empresas lucrativas. Segundo motivo, é uma estratégia que tem menos volatilidade. Normalmente a gente está falando de empresas que já são mais consolidadas, que usam a maior parte da receita, do lucro ali, para distribuir dividendos. Isso faz com que essas empresas elas subam menos em período de alta da bolsa, mas que também caiam menos em período de baixa. Então é uma estratégia um pouco mais conservadora. E terceiro, uma estratégia assim permite que o investidor fique de olho em como é que os dividendos dele está crescendo ano após ano, vendo ali aquele salário aumentar ano após ano. Tem muita gente que se motiva com esse segundo salário, com essa dopamina que cai. O verdadeiro fator dopamina, né? E como eu comentei, vou ser bem transparente, eu sigo outra estratégia de ações baratas, mas eu gosto muito dessa lógica de dividendos, por quê? Porque eu vejo muita gente, já com patrimônio grande constituído, que vai investir em ações e só vai em tranqueira. Vai só em caixa de recuperação judicial e a carteira é um misto de Oi com IRB, com Cogna. E assim, só o fato de uma estratégia que foca em
empresa lucrativa, com consistência de lucros e que ainda tem uma boa margem de lucro a ponto de, ao distribuir dividendos, ter um alto dividend yield, vai estar melhor que 90% dos investidores. E foi com a nossa estratégia de seleção de dividendos que a gente chegou na segunda ação, que aliás, assim como a Vale, também tem entre as ações mais baratas da bolsa, né? Existe uma correlação entre essas duas estratégias, que é a Unipar. Enfim, a Unipar é uma empresa fundada em 1969, que atua no setor químico e petroquímico e que, embora venha aumentando o lucro na comparação trimestral, viu esse lucro líquido cair bastante no primeiro trimestre de 2023, comparando com o primeiro trimestre do ano passado. Porém, a empresa continua crescendo a receita nos últimos anos e tem uma consistência no pagamento de dividendos por 14 anos. Isso não evita que as ações sofram, né? As ações da Unipar estão caindo 30% nos últimos 12 meses. É claro, se a gente colocar os próprios dividendos, né, considerar que você teria reinvestido eles, que faz muito sentido se você ainda não está vivendo de renda, essa queda teria sido menor, teria sido de 19,9%. E a gente está citando aqui porque na estratégia da máquina de dividendos, que olha para a média do dividend yield dos últimos 3 anos, para empresas consistentes no pagamento de dividendos, a Unipar está com dividend yield lá em cima, de 14,8% nessa média. E antes que você pense, poxa, mas Ramiro, Felipe, a gente está falando aqui de dividendos passados, né? Por que a estratégia não leva em consideração os dividendos futuros? E é isso que a gente vai te responder agora, quando a gente for te ensinar e te contar os princípios por trás dessa estratégia. Então eu começo aqui, tá, Filipão? Eu vou trazer os princípios de todas as estratégias aqui do Clube do Valor, que é o princípio de que seres humanos, se não têm regras matemáticas, se não tem uma estratégia sistemática, vão tender a colocar seus viés comportamentais na hora de tomar uma decisão. E um dos vieses mais famosos se chama excesso de confiança. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na ideia de que, embora pareça ser óbvio o que vai acontecer nos próximos 12 meses, possa parecer óbvio que, mas agora que o minério tá caindo, não tem que comprar Vale. Agora que o PVC tá caindo, não tem que comprar Unipar. O fato é que nós, seres humanos, na média, temos confiança em excesso. E se você duvida de mim, eu te pergunto, você acha o motorista melhor ou pior que a média? Eu tenho certeza que você deve pensar que se acha motorista melhor do que a média, assim como 94% das pessoas pesquisadas no estudo nos Estados Unidos, que não faz nenhum sentido, né? 94% das pessoas dirigirem melhor do que a média. Mas o grande ponto é que a gente acredita muito de que os viés comportamentais, como o excesso de confiança, abram brechas, abram oportunidades para quem investe com estratégias claras e aí, né, uma preferência nossa do Clube do Valor, estratégias matemáticas. Dito isso, a gente criou uma estratégia clara, matemática e sistemática para selecionar boas pagadoras de dividendos e o Filipão aqui vai explicar. Basicamente, a gente olhou para o mundo todo e pensou assim, poxa, será que tem estratégias de dividendos que já funcionam há décadas fora do Brasil, considerando que o Brasil é um ambiente de mercado financeiro ainda mais novo? E sim, a gente encontrou várias outras estratégias e uma dessas estratégias foi tirada desse livro verde que vocês estão vendo aqui na tela, o Fique Rico com Dividendos, que levanta uma série de argumentos matemáticos para desenhar uma estratégia que funcione. O que a gente fez basicamente foi pegar esses critérios e trazer para o contexto do Brasil, chegando nesses 3 critérios muito claros: liquidez mínima diária para a ação, consistência no pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos e média do dividend yield dos últimos 3 anos. O que a gente entendeu foi que nos últimos 25 anos a estratégia máquina de dividendos teria tido um retorno igual a esse que está aqui na tela para vocês, somente aplicando os critérios que a gente definiu. E que, inclusive, nos últimos 12 meses apresentou um dividend yield acima de 13%. Que quando a gente compara ali com o Ibovespa, na casa de 9,4%, e com o próprio IDIV, que é o índice de pagadores de dividendos do Brasil, a gente vê a máquina de dividendos figurando acima. Agora o grande ponto é, o Felipe explicou um pouco a estratégia, expliquei um pouco os princípios, mas você só vai se aprofundar nessa estratégia se tiver um conhecimento um pouco mais sólido. Por isso a gente escreveu um e-book que a gente está disponibilizando de forma totalmente gratuita e explicando passo a passo a estratégia máquina de dividendos e mais, revelando 7 diferentes ações que passam pelo critério da máquina de dividendos. Ou seja, aqui a gente está citando 4 no e-book, a gente vai comentar sobre outras empresas que complementam essas desse vídeo. Então, se você quiser baixar aí o seu e-book em cima da cabeça do Felipe, sempre em cima da cabeça do Felipe, tá ali o card para você ter acesso a esse e-book de forma gratuita. Enquanto você vai baixando, vamos citar aqui a segunda colocada, né, ainda no nosso pódio, que é a empresa Qualicorp, cujas ações têm o código QUAL3. E essa aqui é bastante polêmica, tá? Não por ser uma consultoria e corretora de seguros, e sim por conta do dividend yield recente dessa empresa. Filipão, explica aí qual é o rolê de Qualicorp. Eu acho boa a Qualicorp porque ela explica muito bem por que a gente escolhe as empresas que a gente escolhe e o nosso método. A gente vê a média do dividend yield ali dos últimos anos na faixa de 5%, como mostra essa figura aí para vocês, vai para cima, vai para baixo, mas fica em torno disso.
Por que então que a gente coloca ela numa estratégia como a máquina de dividendos? Tudo começa porque nos últimos 12 meses a empresa teve uma queda de mais de 58% na cotação da empresa, ou seja, os preços estão muito abaixo do que estavam há um ano atrás, e boa parte dessa razão vem, segundo a própria empresa, do aumento da sinistralidade dos seguros. Afinal de contas, a gente compra seguro para não ter sinistros. Se os sinistros começam a aumentar, a seguradora tem mais custo, e a sinistralidade foi a maior do século, segundo a própria Qualicorp. O que faz com que o lucro da empresa dê uma despencada, mas a cotação caiu ainda mais, como mostra esse gráfico ali na parte direita. Sendo que a gente precisa lembrar dos conceitos por trás dos dividendos, né? O payout mínimo da Qualicorp, que ela se obriga a pagar, é de 25% do lucro líquido. Então, lucrou, um quarto daquilo ali precisa ser distribuído como dividendos. Ou seja, em algum momento que esse lucro vier a se recuperar, comparado à cotação da empresa, a gente pode esperar um dividendo um pouco mais alto no futuro. Mas o fato é que ela acaba entrando na estratégia máquina de dividendos porque ela tem consistência de pagamento de dividendos de mais de 5 anos. E a média dos dividendos pagos nos últimos 3 anos, comparado ao preço atual, traz uma média de 20,6% por ano. E um grande ponto aqui é que esse tipo de case só aparece para quem tem uma estratégia clara, sistemática, com regras claras, até porque, né, Filipão? Vamos lá. É a coisa mais popular do mundo comprar Qualicorp hoje, né? A gente não vê muitas pessoas falando sobre Qualicorp, a gente não vê ela sendo citada em muitos vídeos no YouTube, ela passa por um momento de impopularidade, mas ainda assim, o Filipão mostrou bons pontos por trás dessa ação, que no limite fazem com que nos nossos critérios matemáticos ela esteja bem posicionada, né? Lembrando, você pode apertar ali no botão em cima da cabeça do Felipe para baixar o e-book da máquina de dividendos. E antes de estar a primeira colocada aqui nesse pódio, eu tenho que responder uma das perguntas que ficou sem resposta. No início do vídeo, te fiz 3 perguntas, né? Será que vale a pena investir em ações? Se sim, será que vale a pena investir em ações de boas pagadoras de dividendos? E se sim, porra, será que é hora de comprar ações? E a verdade é que a gente gosta muito de ser transparente aqui e eu não gosto de posicionar como guru de forma alguma. Por isso, eu não faço projeções do tipo, olha, ó, quem comprar ações nesse mês vai ganhar muito dinheiro mês que vem e tal. O que eu acredito, eu tenho convicção, é que o investidor de longo prazo na bolsa, ele vai tender a ganhar conforme os anos vão passando. E quanto mais tempo ele está investindo, maior a probabilidade dele estar ganhando. Então você pode encontrar vídeo meu aí de 2019, 2020, 2021, 2022, sempre falando que a gente está comprando ações, que é o que a gente faz para os nossos clientes aqui de Wealth. Agora, ainda assim, tem uma estratégia que nos mostra se dentro de uma carteira é muito melhor de comprar ou de vender ações, que se chama estratégia do rebalanceamento, que funciona de um jeito muito, mas muito simples. A cada cliente nosso aqui nos nossos serviços de Wealth, tem uma carteira ideal. Uma carteira ideal, uma composição ideal da sua carteira de investimento. Digamos que você seja nosso cliente e a sua carteira ideal seja uma carteira 70-30. 70% de peso em renda fixa, 30% de peso em renda variável. E para simplificar aqui a minha explicação, digamos que seja Tesouro Selic e ações brasileiras. Foi lá, montou sua carteira e as ações caíram. Caíram, sei lá, nos últimos 6 meses. Fazendo com que a parte de renda fixa, a parte de Tesouro Selic, tenha ganho relevância na sua carteira e tenha saída de 70% para 81,2%, enquanto renda variável caiu de 30% para 18,8%. Nesse caso, você pega os seus novos aportes e vai lá e compra ações. Agora, digamos que tenha acontecido o contrário, né? Sua carteira, de novo, a ideal é 70-30, porém, as variações foram diferentes, as ações subiram e renda fixa ficou meio que no 0 a 0. Nesse caso, a carteira pode ter ficado do seguinte jeito, né? 34% de peso em renda variável, 66% de renda fixa. Nesse caso, você não usa seus aportes para comprar ações, usa seus aportes para comprar renda fixa. Enfim, eu não sei se ficou claro ou não, mas quem segue essa estratégia do rebalanceamento tem muita clareza de quando é hora, dentro do seu próprio contexto, de comprar ou de não comprar ações. O legal é que essa estratégia aqui é a estratégia que a gente executa para todos os nossos clientes de Wealth Service, que são os nossos serviços de Wealth aqui no Clube do Valor, onde a gente basicamente coloca um profissional credenciado, competente, ao teu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis. E esse cara aqui te ajuda a definir qual é a sua carteira ideal e te ajuda a fazer o rebalanceamento dessa carteira. E mais, você pode ter acesso a ele diariamente pelo WhatsApp, todos os meses você recebe um relatório com o desempenho da tua carteira, ele te ajuda a fazer novos aportes para te mostrar o que comprar e por a gente cobrar uma taxa transparente, ou seja, a gente não ganha conforme você paga taxas embutidas, a gente pega aquelas taxas embutidas de vários produtos financeiros, tipo COI, CRI, que a gente nem investe, né, em COI, por exemplo, mas todas as taxas que você pagaria para um assessor a gente te devolve em forma de cashback. Então, se você aí hoje tem mais de 500 mil reais para investir e quer conhecer os nossos serviços de Wealth aqui do Clube do Valor, de novo ali o link ó, em cima da cabeça do Filipão,
o segundo link aqui na descrição desse vídeo, para você solicitar que a gente entre em contato contigo. E enquanto isso, Filipão, qual é a top 1 da nossa estratégia máquina de vendas, que é, aliás, né, uma das estratégias de seleção de ações que os nossos clientes do serviço de Wealth têm acesso? Bem lembrado, Ramiro, e a primeira é conhecida de todo mundo, já vou dizer qual é, mas é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, dedicada principalmente à exploração, produção, refino e geração de energia aqui no Brasil. Essa empresa ela teve o lucro recorde ali de todo o histórico da companhia em 2022 e pagou o maior dividendo da história da companhia também. E o resultado já de 2023, do primeiro TRI, mostra a empresa ainda conseguindo gerar um fluxo de caixa muito alto, mostrando que ela ainda está operando muito bem ali. E se a gente for olhar para a performance dos últimos 12 meses, a gente vê uma queda ali de 9,3% no último ano, só que considerando o pagamento de dividendos, essa queda se transforma numa alta de 41%. Daqui a gente entende um pouco mais a importância desse reinvestimento dos dividendos para realmente fazer diferença na tua performance. Por último, por que essa ação está na estratégia máquina de dividendos? Porque ela tem mais de 5 anos de pagamento de dividendos e a média de dividendo dos últimos 3 anos está em 32,2%. A gente está falando das ações da Petrobras, código PETR4. E agora, se você quiser ter acesso ao e-book explicando passo a passo da máquina de dividendos, eu vou deixar o link aqui para download. E se você quiser seguir no YouTube, quer investir melhor, então esse vídeo que eu explico por que a gente investiu alguns milhões em Gerdau vai ser muito complementar. Um grande abraço e até mais.